Não, não é o seu manual da padaria que está em perigo, mas a língua portuguesa, que sofre todo dia duros golpes de erros crassos e vícios de linguagem. Com a internet e mensagens rápidas, a preocupação em escrever e falar corretamente diminui a cada dia. Vícios de linguagem são como uma epidemia, chegam aos poucos e contaminam uma população inteira. Nada mais apropriado que começar pela estrela do momento, a palavra que está na boca do povo e todo mundo adora usar para começar um discurso. Primeiramente. Segundo a norma culta, não é possível formar um advérbio a partir de um numeral. Você já ouviu segundamente, terceiramente, quartamente? Não, né? É porque nada disso existe. Para começar uma enumeração, prefira em primeiro lugar ou simplesmente primeiro. Muito mais simples e elegante. Um vício que já se tornou endêmico graças ao telemarketing e aos setores de RH é o gerundismo. De repente, as pessoas começaram a estar falando assim e a estar achando que estão usando uma linguagem super formal. Não estão! O gerundismo nasceu de manuais de telemarketing mal traduzidos do inglês. Em português, cada verbo tem mais ou menos 60 formas diferentes. A gente pode expressar qualquer ideia de tempo com a forma certa. Já no inglês, os verbos têm em média 3 formas diferentes. E para dar ideias diferentes de tempo, você tem que usar verbos modais e verbos auxiliares. Frases como will be doing e will be calling são aceitáveis no inglês. A tradução foi feita palavra por palavra. Will be doing virou vamos estar fazendo. Will be calling virou vamos estar ligando. E isso se estendeu a todos os verbos, ao ponto de você atender o telefone e a pessoa perguntar se poderia estar falando com alguém. O que poderia ser cancelaremos vira vamos estar realizando o cancelamento. Olha o tempo que se perde para falar isso tudo. É isso que acontece quando alguém que não fala inglês usa um dicionário para fazer uma tradução. Cria-se um monstro. Também já passamos por um surto de tipo assim, onde as coisas eram tipo assim, como é que eu vou dizer? Tipo assim. E quem não se lembra da epidemia de a nível D, onde tudo era a nível de alguma coisa. Até jogador de futebol tinha contusão a nível de joelho. Eram tempos difíceis. Com as redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, a pontuação vem sendo negligenciada, principalmente por gerações mais novas. No aplicativo ainda dá para entender a ideia, porque as mensagens vêm frase a frase. Agora o problema é quando eles escrevem um texto. E aí eu tenho pena dos professores que corrigem essas redações, que basicamente são blocos de palavra do início ao fim sem nenhuma pausa. O coitado do professor agora precisa inferir a pontuação que o aluno imaginou. E para isso eles deveriam ganhar pelo menos 10 vezes mais. Outra coisa que vem caindo em desuso é o R do infinitivo. Vamos a um exemplo. Não pude sair na sexta, estava doente, o que vocês fizeram ontem, a gente podia sair para comer alguma coisa hoje. Bom, na primeira parte a gente tem não pude sair na sexta, estava doente. Não pude sair na sexta. Olha como o R do infinitivo faz falta. Não pude sair na sexta, vírgula, estava doente. Vamos separar essas ideias. Ponto. Encerramos o primeiro bloco. Vamos ao segundo. O que vocês fizeram ontem? Bom, ontem é passado. Portanto, esse verbo deveria ser fizeram, não fizeram. E pelo contexto a gente conclui que isso seja uma pergunta. E toda pergunta obrigatoriamente termina com um ponto de interrogação. Fica a dica. Ão só acontece em conjugação verbal no futuro. Se você usa ão em qualquer outro tempo, reveja seus conceitos. E vamos ao último bloco. A gente podia sair para comer alguma coisa hoje. A gente junto é o 007. No sentido de nós, a gente é separado. E mais uma vez a gente vê a falta que o R do infinitivo faz. A gente podia sair para comer alguma coisa hoje. Quando a gente usa os verbos certos e a pontuação, tudo faz sentido. Redes sociais também são ótimas para postar frase de efeito. Quem nunca acordou na segunda-feira, abriu o Instagram e viu aquele post colorido dizendo vamos encarar a semana de frente e mergulhar de cabeça nos desafios? Encarar só pode ser de frente. Mergulhar só pode ser de cabeça. Isso são tautologias, que são ideias repetidas. Outros exemplos são subir para cima, entrar para dentro, elo de ligação, novo lançamento, outra alternativa, fatos reais, monopólio exclusivo e por aí vai. Lembra daquele jogador que teve a contusão no joelho? Pois é,
foi tratado com crioterapia à base de gelo. E como erros de português rendem muito assunto, vamos a alguns flashes para a gente não se estender muito. Um anjo perde as asas cada vez que alguém fala menos. Menos é um advérbio e, portanto, invariável, independente da palavra que venha depois, seja feminina, masculina ou gênero que ela bem entender, menos é sempre menos. Desde é uma preposição que quer dizer a partir de. É uma única palavra, se escreve com S e não aceita contração caso venha seguida de artigo. Por exemplo, não nos falamos desde a formatura. Estamos em quarentena desde o final de março. Nada a ver são 3 palavras. Nada a ver. Sem acento, sem crase, sem H. Crase. Resista com todas as suas forças à tentação de colocar um acento grave sobre todo e qualquer A solitário que você vê numa frase. Crase nunca ocorre antes de palavra masculina. Crase nunca ocorre antes de verbo. Na dúvida, não use. A probabilidade de acertar é maior. O particípio de trazer é trazido. O particípio de chegar é chegado. Pegar admite 2 formas. Pegado e pego. Os outros 2, não. Sexta-feira, como qualquer outro dia da semana, não é verbo. Então, parem. Apenas parem. Que tal aproveitar esse tempo em casa para largar um pouco as redes sociais e as séries e ler um livro? Leitura é a melhor forma de se aprender a escrever bem, em qualquer língua. Experimenta. Aprendeu alguma coisa nova? Então curte e comenta. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar. Semana que vem tem mais.